Mas vamos lá, vamos falar aqui de um assunto que eu adoro, que é ativos digitais e agro. Eu tenho um passado em agro, porque eu descobri muito tempo as negociações internacionais do Brasil, na OMC, na ALCA, enfim, Mercosul, União Europeia. Aprendi muito sobre esse setor, passei a ficar bastante orgulhosa do Brasil nessa área, e sempre quis fazer esse setorial. A gente tem feito os webinars sempre sobre assuntos gerais, as potencialidades dos criptoativos, finanças, e aí eu falei, não, tá na hora da gente fazer o agro, e é engraçado que muita gente acabou pedindo para participar como palestrante, a gente já estava com a grade fechada, o que mostra que realmente tem muita história para contar. Então, hoje a gente vai fazer esse aqui, quem sabe a gente faz mais um, e a gente vai começar com o Rodrigo Henriques, que é uma referência absoluta em ativos digitais no Brasil, em inovação nessa área, finanças. Eu estou muito feliz dele trazer aqui toda a experiência dele no Lift da Fenasbac, no Banco Central, nos eventos que ele vai, dentro e fora do Brasil, enfim. Então, eu quero passar a palavra para ele, que ele tem muito mais coisa para contar do que eu. Rodrigo, é com você agora. Cláudio, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui e a gente conversar. Eu tenho o desafio de fazer um panorama de 25 minutos aí, né, das ideias que envolvem blockchain, ativos digitais, a moeda digital brasileira, o Drex e um pouco de finanças agrícolas. Eu trouxe uma apresentação, eu já vou projetar ela aqui para que a gente possa ter um pouco da referência. E quem sabe, se eu der uma acelerada maior, vai dar uns 2 ou 3 minutos. Você pode me fazer uma pergunta difícil, Cláudia, no final. Se eu conseguir dar essa acelerada. Muito rápido, né? Apresentações aqui. A Cláudia estava falando, eu estou como diretor de inovação e estratégia da Fenasbac. A Fenasbac é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. A gente tem um Instituto Fenasbac, que é um braço de consultoria e capacitação, que eu também estou dirigindo. E eu coordeno, acho que, duas iniciativas super interessantes, o LIFT, o ecossistema, são os laboratórios de inovação financeira do Banco Central. E a gente teve muito projeto vinculado a crédito agrícola e ao uso de blockchain na cadeia de produção. E a gente conseguiu ver nesses projetos o potencial dos ganhos de eficiência, de rapidez num processo de liberação de crédito, nas garantias e seguranças associadas, por exemplo. Eu vou tentar chamar atenção isso mais para o final. Eu adoro, né, dizer que eu sou filho de mineiro com carioca, porque brasiliense é sempre essa coisa misturada. Então, né, eu sou filho de uma carioca, né, década de 50, no Rio de Janeiro, anos dourados, e um pai nascido e criado na roça. Então, eu tenho um vínculo com o agro. Eu já fui produtor de cogumelos medicinais, para quem, né, não conhece meu passado. Hoje eu tenho um gadinho de leite, uma coisinha de nada, e acredito muito nos modelos cooperativistas, e acho que esse era um destaque. Bem, a federação é isso. A gente, né, tem uma equipe super grande para olhar a parte de inovação hoje, né? A gente está com mais de 25 pessoas, a gente trabalha muito próximo dos reguladores e de eventos e desses momentos de troca, como a Cláudia falou. Então, muito orgulho. Mas bora falar um pouco de blockchain, moedas digitais e finanças, que é o que interessa. Quando a gente está no mundo, e essa é uma sensação que eu tenho agora, a gente tem três discussões super profundas no mundo, eu acho. A primeira é uma discussão super profunda de aonde a tecnologia está nos levando e quanto hiperdependente a gente é da tecnologia, porque a tecnologia gera hipereficiência. Então, não há processos de negócio possíveis mais competitivos sem o uso pesado de tecnologia. Então, a gente cunhou um termo recentemente, né, chamado das startups. Startup é uma empresa começando, uma empresa pequena, uma empresa que não tem nem necessariamente um modelo de negócio tão claro, um produto tão claro, mas a base dela é tecnológica. E aí, daí a gente chama aí a gente vai para fintechs, né? E são as empresas de finanças que são assim. Aí a gente vai para as agtechs, as agritechs ou as agrotechs, que esse termo ainda tem disputa. São as empresas agrícolas, né? De produção de alimento com base tecnológica. Bem, são todas. São todas.
né? A gente não existe mais essa possibilidade. E a gente está falando de base tecnológica, existe modelo de produção, né? E a gente plantio direto de grão, milho, soja, né? Tem 50 anos como tecnologia de produção, mas a gente está falando também de tecnologia como drones, internet das coisas, né? Imagem de satélite, machine learning, inteligência artificial, todas elas embarcadas na produção de alimentos. Então, acho que essa segunda grande discussão do momento é como é que a gente produz alimento em escala barato, saudável, porque a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. E a terceira grande discussão, ao mesmo tempo que a gente tem, é como é que a gente faz isso preservando o meio ambiente, como é que a gente faz isso sem disruptar padrão climático. E essas três coisas, quando você olha de alguma perspectiva, elas são uma só, né? Então, com o uso pesado de tecnologia, e a gente vai falar um pouco de blockchain e moedas digitais, né? Como é que eu produzo o alimento mantendo estabilidade ambiental? É, e isso acho que conecta um pouco com uma ideia de quando o Banco Central olha para o futuro e dizendo, olha, eu estou criando hoje um sistema financeiro do futuro. Então, essa é uma visão que o Banco Central tem há anos, mas né, essa visão de dizer é, qual é o tipo de instrumento financeiro que a gente vai precisar daqui a 5 ou 10 anos na agricultura? Qual é o tipo de, né, quais são as moedas, quais são os, né, quais são os contratos, quando eu olho um setor econômico tão ativo como o agrícola brasileiro, o que que ele precisa daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Então, acho que essa é o pulo que se dá o tempo todo quando a gente está falando de novo, de uso de tecnologias como blockchain e moedas digitais para a gente ajudar ao setor a crescer. Uma coisa que tem que ficar claro é que existe uma transformação profunda hoje, né, a transformação do mundo digital, aonde isso é uma visão bastante do Banco Central, o logo está aí, o slide é do Banco Central, aonde as pessoas estão, o dito é, as pessoas estão procurando valor, uma representação digital do que tem valor. Representação digital do que tem valor tem duas variações. Tem essa coisa estranha que a gente viu uns 2 anos atrás, né? Dos desenhos dos macaquinhos coloridos valerem milhares e milhões de dólares em algum momento, do digital valer muito dinheiro, mas talvez o mais importante para a gente e o mais real são os ativos do mundo real sendo representados de forma digital numa blockchain. E aí a gente está falando, sim, de saca de soja. Né? A gente está falando de milho, a gente está falando de boi. Então, eu tenho uma produção, né? Eu tenho uma produção de carne no Centro-Oeste brasileiro, baseada em Nelore, não tem problema, né? Pode ser até extensiva, mas eu estou chipando esse boi. Né? E fazendo uma transmissão da geolocalização dele minuto a minuto. E essa geolocalização desse boi, dessa, né, desse 10 mil cabeças, de 5 mil cabeças, de 50 mil cabeças, numa rede aonde eu consigo registrar isso de uma forma usando criptografia, o que significa que fica inviolável a partir do momento, né, que eu registrei, eu não consigo, né, eu não altero esse registro, numa rede distribuída, esse ledger, né, esse DLT que as pessoas falam, blockchain que as pessoas falam, é uma rede distribuída de registros de informação, normalmente vinculados a algo que tenha valor financeiro, é um ativo, né? E quando eu junto essas duas coisas, eu passo a trabalhar o valor desse bem, desse ativo, que pode ser saca de soja e pode ser cabeça de gado, de uma forma muito diferente, mais rápida, mais barata, mais eficiente, mais econômica, né? Mais inclusiva. Então, você imagina de barter a CPR, né? O ganho que a gente não tem quando a gente digitaliza esses instrumentos ou esses contratos de uma forma que eu tenho garantias, segurança, eficiência, capacidade de distribuição, fracionamento
quase infinito de cada um desses bens, e aí eu gero inclusão. Então, essa é uma ideia que está por trás. Por quê? E eu trouxe essa imagem, as pessoas. A Cláudia, não sei se já me viu falando disso. Telégrafo e Bitcoin são das grandes tecnologias financeiras dos últimos 200 anos. Quem fez padrão ouro, quem fez a gente adotar de verdade ouro como referência monetária, não foi a nossa capacidade de levar barra de ouro de um lugar e pagar com barra de ouro, né? A ideia de você movimentar o que tem valor intrínseco em si é uma ideia socialmente ultrapassada há mais de 200 anos. O que a gente movimenta é a informação do valor. Das primeiras grandes revoluções financeiras, bancárias, é telégrafo. Aonde eu digo, aqui tem, né, a referência, esta pessoa tem neste banco tanto de dinheiro, tanto de barra de ouro, tanto de título. O Bitcoin, algumas pessoas vão me matar, é a versão mais nova dessa ideia central. É a minha capacidade de distribuir a informação de valor. É claro que tem uma diferença gigante, né? O Bitcoin é a ideia de uma moeda digital descentralizada não emitida por um país, né? É uma ideia da população é uma outra coisa. Mas a ideia está ali, ó, 24/7 a comunicação desse dinheiro, de uma forma inviolável, segura, né, onde todos podem participar, aonde eu posso fazer transações rápidas entre as pessoas, e ainda onde eu não sinta um intermediário. E essa, para mim, é uma das definições mais bacanas quando a gente está falando de blockchain e de moedas digitais. Não é que não existe intermediação, é que a tecnologia substitui várias camadas de figuras intermediárias no processo, aonde eu tinha que pagar essas camadas e esperar elas processarem as informações de um jeito lento. Ok. Isto faz com que um banco, uma cooperativa de crédito, uma fintech, que essencialmente faz a mesma coisa desde 1400 e bolinha, quando a gente inventou banco, que é a guarda do valor, a custódia do valor ou da informação do valor, a movimentação desses valores e uma espécie de quem tem põe, quem não tem tira, né? Você pega as pessoas que têm superavitária, sobra de dinheiro e oferta para as que precisam de dinheiro nesse momento. Isso é feito até hoje, só que ele altera muito como é feito. Então, o que muda essencialmente em finança agrícola é que e finanças de forma geral, é que o processo de digitalização gera uma eficiência que a gente não estava nem acostumado, gera uma segurança, uma transparência, uma confiança que a gente não estava nem acostumado. E por causa disso, eu gero acesso, inclusão e uma capacidade de distribuição desses instrumentos. Então, se eu preciso de 300 bilhões, né, de reais para sustentar a agricultura brasileira em cada ciclo de produção, no mínimo, e se eu consigo gerar eficiência no processo, né, na análise documental a partir de informações numa rede distribuída, que eu não preciso ficar validando a cada passo que eu dou para ter certeza se a pessoa anterior que me passou essa informação alterou essa informação ou não. A partir do momento que eu coloco a informação de uma rede como essa, eu posso confiar que ela não foi alterada. Então, essa ideia de digitalização é uma ideia muito cara, muito querida ao Banco Central brasileiro, à CVM, à SUSEP, à Previc, todos os reguladores. O que você tem é uma agenda integrada para garantir que eu consiga impactar todos os setores da economia, mas eu acho que você tem ganhos muito claros no agronegócio brasileiro e nas finanças agrícolas. Eu fiz o destaque assim, de trazer, mesmo numa conversa de moeda digital e blockchain, a ideia de PIX e Open Finance, internacionalização da moeda, porque elas alteram todo o processo de finanças. Falei aqui no começo, né? Eu sou um pequeno produtor de leite. Até 3 anos atrás, o vaqueiro, né, só recebia em dinheiro.
Ele não achava que valia a pena ter uma conta em banco. Quando você soma IP e Pix, quando você soma instituições de pagamentos digitais que cobram zero pela manutenção da conta, e você pode fazer transação entre pessoas, né, de forma 24/7, instantânea, sem pagar um centavo na transação, isso altera o jeito que a gente negocia, e isso altera o jeito que a gente negocia na fazenda, no interior do Goiás, no Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Por sinal, todos os meus sentimentos à população do Rio Grande do Sul nesse momento. Mas a instantaneidade de pagamento, né, a capacidade de eu saber que eu liquidei aquela transação, a pessoa, né, a diferença de receber um cheque, dizer que vai compensar o cheque dias depois, você saber se você vendeu ou não a soja, vendeu ou não o algodão, vendeu ou não o gado só na compensação, e você ter certeza absoluta na venda direta ou na própria cooperativa, quando alguém te diz sua soja foi vendida, seu gado foi vendido, seu leite está pago, isso está na sua conta naquele momento. Então, a instantaneidade faz muita diferença. A outra grande coisa, Cláudia e meus amigos que estão aqui nos vendo, é a gente ainda não tem uma moeda internacional, então todo o agro é dependente de dólar, por tabela. Porque quando eu vendo para a China, eu vendo em dólar. Quando eu vendo para a Europa, eu vendo em dólar. Quando eu vendo para a Argentina, eu vendo em dólar. No fundo, né? Porque as transações, como a gente não tem uma moeda conversível, né? E um padrão internacional, né? Para a gente fazer essa internacional de pagamento ainda, a gente fica vinculado à política monetária de um outro país, que não é nosso, os Estados Unidos, e a gente é uma economia grande demais para que isso aconteça. E você cria camadas de intermediação e necessidade de proteção, rede cambial, intermediário, né? Mais atravessadores que, se você tem tecnologia suficiente, óbvio, legislação suficiente e regulação suficiente, você não precisa, e você acelera e barateia o processo. O Open Finance é super importante para a gente por causa da padronização de dados. Então, que quando a gente tiver redes blockchains funcionando, eu posso colocar todos os ativos financeiros vinculados ao agro nele, né? Uma CPR, imagina, né? Eu posso ter uma CPR lá. A questão é, qual é o padrão de informação? Como os dados têm que ser registrados? Porque se cada um, mesmo que a rede seja distribuída, coloca o dado de uma forma, a gente não tem o ganho de eficiência que a gente precisa ter. Então, o Open Finance com padronização de dados e comparabilidade e portabilidade, mais internacionalização de moeda, mais pagamento instantâneo junto, já é uma grande revolução. Qual é a próxima? O Drex. Qual é a próxima? A moeda digital. Por quê? Porque com a moeda digital, a gente vai para essa ideia de economia tokenizada. Com a moeda digital, a gente vai com essa ideia de que tudo que a gente declara que tem valor financeiro, a gente consegue, e aqui tem uma visão histórica, a gente consegue botar dentro de programabilidade. Então, a gente consegue fazer uma coisa que é contratos inteligentes, né, baseado ao mesmo tempo no ativo digital e na moeda digital. E aí, por contrato inteligente, pensa em todas as regras de negócio que o agro precisa para fazer uma transação. Imagina uma venda de um café orgânico agroflorestal, né, do Cerrado Mineiro, e a quantidade de informação que altera o pagamento disso. Aonde foi produzido, como foi produzido, quem certificou, como foi colhido, né, qual é o processo, a logística de envio disso, quem ficou com essa mercadoria no meio do caminho. Tudo isso é lógica de contrato, tudo isso é lógica de negócio, né? E você pode usar qualquer exemplo, né, de transações e finanças vinculadas ao agro, que a programabilidade disso, a certeza de eu dizer, se eu entregar minha soja até o dia tal na cooperativa, se ela tiver este tamanho, este peso, este volume, esta umidade, eu tenho um prêmio a receber
e num contrato inteligente com uma moeda digital brasileira, eu ter certeza absoluta que esse contrato será cumprido. Então, este é o pulo que a gente está dando agora, com pagamentos inteligentes ou com, né, com contratos inteligentes nessa moeda. O Drex precisa disso. A necessidade é uma liquidação numa moeda digital emitida pelo Banco Central, porque existem outras moedas, as pessoas já ouviram falar de Bitcoin. Não é uma moeda razoável, né? Como moeda, como ativo financeiro é super interessante, mas como moeda não é, por causa de muita variação. Mas hoje você tem uma coisa chamada, né, moedas estáveis, stablecoins, de dólar, de real. Mas elas perdem a garantia do emissor. Né? Perdem a garantia. Aí você vincula a garantia do emissor. E aí eu queria, que geralmente é o pequeno e médio, e eu queria perguntar, Rodrigo, se você vê assim, dá para a gente dizer que toda essa tecnologia vai ajudar mais o grande, ou vai, na verdade, incluir mais o pequeno produtor e o médio produtor? Pode ser inclusão Tá? tanto no sistema financeiro quanto na exportação, né? A gente tem a questão da União Europeia que vai pôr a lei ali do produto livre de desmatamento. Isso, dá. Por quê? Porque a ideia da tecnologia é uma ideia de acesso em escala, né? Quando a gente fala de processos tecnológicos, a grande promessa da digitalização é democratização da tecnologia. Por quê? Porque o custo da distribuição de algo digital tende a zero. Então, depois de feito, é muito barato. Quer dizer, depois de você imaginar e desenhar o Pix, e ter os computadores do Pix, e estipular os processos de segurança né, do Pix, por exemplo, uma transação de Pix custa praticamente a energia elétrica usada naquele momento. Então, quando a gente, em pouco tempo, né, quando a gente tiver essas redes funcionando, um processo de, por exemplo, certificação de produção local, um processo de certificação de que você é um pequeno produtor, né, local, e você tem práticas, por exemplo, conservacionistas de produção, hoje elas são muito caras, porque hoje elas são dependentes de um fator humano. Alguém vai ter que pegar uma caminhonete, dirigir lá, ir até a sua fazenda, conversar com você, pegar documentos em papel, tirar foto, xerocar, né, entrar no meio do campo e aí imputar isso num computador, mandar para outro lugar. O outro lugar tem que pegar essa informação e validar ela toda do começo. Aí isso vai ter que ser traduzido para uma agência internacional, um PNUD, sei lá quem está por trás. E aí essa pessoa tem que checar isso desde o começo. A ideia da tecnologia é que eu possa, né, juntando a internet das coisas, juntando blockchain, juntando processamento de imagem, geoprocessamento, que isso, né, seja muito barato e que eu tenha este momento do humano, né, raro no processo. E aí eu consigo gerar para pequenos e médios produtores todas essas cadeias de benefício. E não precisa, de vez em quando a gente gosta desses exemplos mais complexos, um pequeno produtor com, né, com uma produção orgânica, não precisa, de novo, você pode estar fazendo produção de grão, né, tem um vizinho lá que produz produção de grão de 200 hectares, né? Ninguém vai falar que essa pessoa é grande, né, na produção de soja. E ele vai ter dificuldade na captura de recursos de financiamento, ele vai ter uma certa dificuldade no processo de venda, né, ele tem algumas interdependências. Tudo isso, toda essa tecnologia, essa carga, essa ideia de contrato inteligente, isso está tokenizado de um lado, essa informação, e ter uma moeda digital nossa, brasileira, o Drex, que está na mesma rede de conversa, isso vai ser uma revolução de inclusão, sim, Cláudio. Super. Bom, mais eu conversei com vocês nos últimos dias, mais eu estou achando que o nosso agro vai ser exemplo de novo para outras coisas, e no caso agora para essa questão dessa parte da tecnologia e do uso de tokenização. Enfim, eu fico, como jornalista, sempre querendo que chegue logo, assim, para noticiar. A gente tem um time meio apressado, mas enfim, mas acho que essa revolução no campo é um pouco inevitável, já esse ponto. Bom, gente, eu queria agradecer muito, Rodrigo. Daria para a gente ficar o dia inteiro aqui com você, mas infelizmente a gente tem que terminar. Quero te agradecer de novo. Só lembrando que depois
tá tudo sendo gravado, então depois as pessoas vão poder até rever isso e, enfim, nos canais no YouTube. Muito obrigada, Legal. Rodrigo. Até a próxima. Prazer.